Olá, amigos da Safras TV. Sou o jornalista Arno Baixo, da agência Safras, e converso nesta quarta-feira com o analista de boi e carnes de Safras e Mercado, Fernando Iglesias, para avaliar os abates de bovinos no país. Muito se fala que a oferta vai melhorar neste ano, segundo frigoríficos, mas os números de abates mostram que pode haver ainda uma certa dificuldade em termos de oferta no decorrer do ano. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui na Safras TV. Bom dia. O que você pode contar para nós a respeito dos abates de bovinos para este ano? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, mais uma oportunidade nessa manhã gelada aqui no sul do Brasil, né? Mas, de qualquer maneira, os abates estão avançando sim ao longo de 2022. Se compararmos com 2021, já é um volume maior de animais abatidos. Já percebemos aumento do volume de fêmeas indo para o abate nesse momento. Já é perceptível esse tipo de situação. E temos que pontuar também, né? Apesar de acontecer um crescimento em relação ao ano passado, ainda é um ano de abates historicamente baixos se a gente comparar com 2019, que foi o último ano aí de grande volume de animais abatidos. Desde então, a gente entrou num ciclo de retenção e o Brasil vem abatendo aí um volume mais discreto de animais. Eu vou aproveitar então para compartilhar essa tela, que você pode encontrar com mais detalhes nas nossas plataformas, tanto da agência Safras, do Safras Connect, na plataforma Safras, e também nas informações do nosso site. Eu compartilho com vocês agora esta tela, indicando então que os abates no Brasil, eles vêm mostrando uma sinalização bastante interessante, como você pode acompanhar em sua tela. O que dá para dizer, então, Fernando, com relação aos abates de carne bovina para este ano? Bom, primeiro tem que destacar uma questão muito interessante. Se essa projeção é elaborada no serviço de consultoria, você vai ter informações muito mais detalhadas em relação a esse tipo de projeção, não só para abate de bovinos, tá? Temos também projeção de alojamento de pintos de corte, estimativas de abate de suínos, quadros de disponibilidade interna, então é bastante completo. Nesse caso em especial, esses abates de bovinos para 2022, o que nós temos observado é que tem uma distorção interessante no último quadrimestre de 2021, por isso que o crescimento é tão expressivo assim. O Brasil vai abater ali na totalidade do ano em torno de 31,85 milhões de cabeças, é um volume interessante de animais abatidos, mas de qualquer maneira ele continua muito abaixo de 2019, como eu mencionei, 2019 aí próximo das 35 milhões de cabeças de gado abatidas, coisa que não vamos ver esse ano. É muito provável que em 2023, no próximo ano, pela característica do ciclo pecuário, para onde o ciclo pecuário está caminhando, é mais provável que a gente veja um abate mais próximo dos números de 2019, e aí sim a gente vai entrar numa mudança mais consistente de ciclo, em que vai aumentar efetivamente, de uma maneira mais significativa, o abate de matrizes. Então é muito importante a gente pontuar essas questões. Essa relação assim de abates menores no último trimestre tem a ver com aquele embargo chinês à carne bovina brasileira, certo? Exatamente. O último quadrimestre de 2021 exigiu um esforço muito grande da indústria, dos pecuaristas, que tiveram que se adequar a uma realidade de consumo em que não havia a nossa principal força demandante, que era a China. Então, os números vão apresentar ali crescimentos de quase 50%, 40% ali nesse período do ano, se a gente comparar 2022 com 2021, justamente em função desse embargo, que gerou uma série de intempéries aqui para o mercado brasileiro, gerou uma série de situações complicadas, e isso exigiu uma mudança dessa perspectiva dos abates do período, com os frigoríficos se adequando a uma realidade sem a grande demanda que fez os preços do boi explodirem aqui no Brasil. Então, teve toda uma readequação dessa estrutura de abates no ano passado. Então, o atípico não é o que está acontecendo, o que vai acontecer agora em 2022, é o que aconteceu no último quadrimestre do ano passado. É essa leitura que precisa ser feita. É por isso que os abates vão crescer quase 10% esse ano. Mas, mesmo assim, vale aquela ressalva. Ainda estamos em números historicamente baixos. O Brasil aí abatendo menos de 32 milhões de cabeças em um ano. São números realmente baixos, abaixo, inclusive,
de 2019, um pouco acima do número de 2020. Então, vamos dizer assim que o cenário de oferta ainda pode seguir, de certa forma, restrito. Com isso, os preços tendem a se manter elevados, correto? Exatamente isso. Tanto que a nossa crença para o início da entre-safra já, com a perspectiva de encerramento de lockdown na China, com uma tendência de real um pouco mais desvalorizada com a proximidade das eleições, com esse cenário de oferta que ainda é reduzida, a tendência é que os preços do boi gordo voltem a escalar durante a entre-safra. Há uma tendência realmente de preços da arroba ali voltando a operar entre 350, 360 até 370, dependendo das circunstâncias de exportação, dependendo do câmbio, dependendo do fôlego que os frigoríficos apresentarem para pagar por esse boi gordo. Então, basicamente, o que nós vamos observar no segundo semestre são preços ainda aquecidos em função dessa combinação de fatores. Agora, lógico, tem que ficar alerta, vamos torcer para que isso efetivamente não aconteça, né? Em torno de eventuais ocorrências sanitárias. Tá? Isso é muito importante. Virou o mercado brasileiro de ponta cabeça no ano passado e fica sempre esse alerta. Não deve se repetir, né? O raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar, mas vale a atenção em relação a isso. Até porque a demanda, vamos dizer assim, de carne bovina na China ainda é bastante aquecida, tanto que o país recentemente, na última semana, habilitou frigoríficos dos Estados Unidos também para exportação, né? Exatamente. Então, isso é um sintoma interessante. E, na verdade, também é uma forma de pressionar o Brasil. 50% de tudo que a China importa de carne bovina vem diretamente do mercado brasileiro. O que ela está tentando fazer é buscar renegociações mais ativas de contrato, vai tentar exercer alguma pressão sobre essa questão da política de tolerância zero contra a Covid-19. Temos muitas unidades brasileiras ainda embargadas em função da presença de Covid-19 em embalagens. A gente sabe que nas entrelinhas ali fica aquela sensação que tem algo a mais por trás desses embargos, né? Mas, de qualquer maneira, a China é extremamente proativa nessas questões envolvendo segurança alimentar. A carne bovina, ela tende a direcionar boa parte das suas importações ainda aqui do Brasil, até por uma questão de vantagem comparativa que o Brasil tem hoje em relação aos outros grandes fornecedores dessa proteína. O Brasil tem uma capacidade produtiva enorme, uma grande capacidade produtiva, enquanto os Estados Unidos vai apresentando problemas em seu rebanho. Só para contextualizar, ano passado, com a estiagem na região norte dos Estados Unidos, houve um aumento do descarte de matrizes, e isso vai impactando no rebanho dos Estados Unidos. Então, está tendo uma queda de 1 a 2% do rebanho de bovinos no mercado norte-americano. Tanto que os Estados Unidos passou a ser o segundo principal importador de carne bovina brasileira. Hoje, a carne bovina nos Estados Unidos é bem mais cara do que a carne bovina brasileira, na Argentina, na Austrália, no Uruguai. Então, o Brasil tem vantagem em relação a preços e tem vantagem em relação à capacidade produtiva. É por isso que o Brasil vai conseguir fornecer em bom nível para o mercado mundial ao longo do ano de 2022. Algum mercado assim que poderia migrar por conta desse problema de abate dos Estados Unidos para o Brasil diretamente, importando mais? Bom, temos o Canadá. O Canadá é um mercado importante. O Brasil avançou nas negociações com o Canadá esse ano, inclusive, é muito interessante a gente mencionar isso, que o trabalho de abertura de novos mercados nos últimos 5, 6 anos foi muito bem feito, foi muito bem executado. O Brasil conseguiu avançar muito nesse sentido e vamos continuar. A grande questão nesse momento, por mais que a gente não consiga substituir a China completamente, é buscar novos destinos, pulverizar as nossas exportações para se tornar menos dependente. Lógico, não há outra China no mercado, a gente tem essa percepção, todo mundo tem essa noção, mas de qualquer maneira, buscar novas alternativas é muito importante, é muito interessante para que isso faça com que o Brasil consiga aí avançar cada vez mais dentro do mercado de carne bovina, como é com a carne de frango. Carne de frango, hoje o Brasil consegue exportar para mais de 100 países, exportações muito bem distribuídas, bem pulverizadas, e isso faz uma diferença brutal, não sendo tão dependente assim do mercado chinês. Tá certo, então, Fernando, eu agradeço muito a tua participação nessa conversa com o analista para a Safras TV. Gostaria de fazer algum comentário final para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores?
Bom, fica o registro que o mercado do boi ele está muito volátil esse ano, a gente percebe os movimentos de volatilidade, ainda há alguma previsibilidade em torno do que está acontecendo, mas de qualquer forma, buscar as informações, buscar notícias de qualidade se mostra cada vez mais importante na tomada de decisão para conseguir fazer os melhores negócios possíveis. A pecuária hoje é um negócio bilionário e não tem mais espaço para trabalhar aí de uma maneira não profissional, né? O profissionalismo faz muita parte desse mercado nesse momento, então usar as estratégias de proteção que o mercado dispõe hoje vai fazer com que os resultados da operação melhorem. Então, tem que acompanhar, tem que estar atento, e isso vai fazer toda a diferença ali no fluxo de caixa, no resultado operacional. Tá certo, então. Fernando, muito obrigado mais uma vez. E para você, se quiser saber mais informações a respeito do mercado brasileiro de boi e de outras commodities, acesse o site de Safras, em safras.com.br. Acompanhe os vídeos de Safras pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Acompanhe também informações mais completas do agronegócio brasileiro através da plataforma Safras ou ainda através dos aplicativos da Agência Safras e do Safras Connect. Para a Agência Safras, jornalista Arno Bach.